Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Gideão, o guerreiro escolhido por Deus. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos nos aprofundar na história de um homem que se via como o menor em sua casa e sua família, mas que foi chamado por Deus de guerreiro valente. É uma narrativa que fala sobre o medo paralisante, a dúvida humana e como a intervenção divina pode transformar a fraqueza em força imbatível. Vamos descobrir como Gideão, que se escondia para malhar o trigo, foi escolhido para enfrentar um exército de 135 mil midianitas com apenas 300 homens. Esta história é um prenúncio de que a vitória não depende da força dos números, mas da fidelidade do nosso Deus. Introdução. O herói e o conflito Israel estava novamente sob jugo. Por 7 anos, o povo foi atormentado pelos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente. Esses invasores vinham como uma nuvem de gafanhotos na época da colheita, roubando todos os frutos do trabalho dos israelitas, deixando a terra na miséria e na fome. O medo era tão grande que o povo se escondia em cavernas e fortalezas nas montanhas. O medo tinha transformado a vida de Israel em uma constante fuga. E foi nesse cenário de desespero que encontramos Gideão, um jovem que tentava, em segredo, garantir a sobrevivência de sua família. Ele estava malhando o trigo no fundo do lagar, o local de pisar as uvas, um lugar escondido e inusitado, para evitar que os midianitas o vissem. Neste exato momento de temor, um anjo do Senhor se sentou sob um carvalho. Ele se dirigiu a Gideão com palavras poderosas e irônicas. O Senhor está contigo, homem valente. Gideão, assustado e descrente, não conseguia conciliar a miséria de seu povo com tal título. Ele respondeu com a dúvida comum a todos nós: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? O encontro tenso, do medo à prova, o anjo não debateu. Ele deu uma ordem: vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos de Midian. Eu estou enviando! Gideão, apavorado com a dimensão da missão, tentou se esquivar, citando sua insignificância. Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Mas Deus não aceita desculpas de humildade falsa. A resposta de Deus era o que importava. Certamente estarei com você, mesmo depois de receber tal promessa. Gideão pediu um sinal. Ele preparou um sacrifício, carne e pães, e o colocou sobre uma rocha. O anjo tocou o sacrifício com a ponta de seu cajado, e um fogo divino consumiu a oferta, revelando inequivocamente quem estava falando. A primeira reação de Gideão não foi a coragem, mas o terror. Ai de mim, Senhor Deus! Vi o anjo do Senhor, face a face. Apesar do medo inicial, Gideão obedeceu à primeira ordem divina: destruir o altar de Baal de seu pai, e o poste sagrado de Azerá. Sob a proteção da noite, ele o fez. Era o início da jornada. Primeiro, a guerra contra a idolatria em sua própria casa. Um milagre! A redução do exército com a opressão midianita piorando. O Espírito do Senhor revestiu Gideão, e ele convocou um exército. 32 mil homens responderam ao chamado. Parecia o número ideal para enfrentar os 135 mil midianitas. Mas Deus tinha um plano diferente. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais! Se eu entregar Midian nas mãos de vocês, Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo que a sua própria força a libertou. Primeira prova de redução. Gideão anunciou a todos os medrosos que poderiam voltar. 22 mil homens partiram imediatamente. Sobraram apenas 10 mil. Segunda prova de redução. Deus levou os 10 mil homens para a beira da água para beber. Apenas aqueles que lamberam a água com a mão à boca, mantendo-se alertas como um cão, seriam escolhidos. Os demais, que se ajoelharam despreocupadamente, foram dispensados. O resultado: apenas 300 homens foram selecionados. Com 300 homens, Gideão iria enfrentar 135 mil. Era a prova final de
que a vitória seria puramente de Deus. A lição e aplicação. O grito de vitória para afirmar a fé de Gideão. Deus o enviou junto a seu servo Pura para espionar o acampamento midianita. Lá, Gideão ouviu um soldado midianita contar um sonho a um colega, onde um pão de cevada rolava e derrubava a tenda do exército. A interpretação do colega foi imediata. Isso é a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou Midian e todo o exército nas mãos dele. Gideão se curvou e adorou. Sua dúvida se transformou em certeza. O ataque noturno foi estratégico. Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Eles não levaram espadalas, mas trombetas, jarros de barro e tochas escondidas. Ao sinal, eles quebraram os jarros, revelando as tochas acesas, tocaram as trombetas e gritaram a plenos pulmões: a espada do Senhor e de Gideão. O milagre aconteceu. O exército midianita, no meio da noite, em pânico total, achou que estava sendo atacado por um vasto exército e começou a lutar entre si, matando-se mutuamente. O medo e a confusão, causados por apenas 300 homens e o poder de Deus, destruíram o inimigo. A vitória foi total. Deus na escassez. A lição é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus reduz nossos recursos para que ele receba toda a glória. O medo não impede o chamado. Gideão foi valente não por não ter medo, mas por ter agido apesar dele, confiando na garantia divina. Certamente estarei com você, armas inesperadas. Nossas armas não são carnais. O ruído da trombeta, a luz no jarro quebrado e o grito de fé são suficientes para fazer o inimigo se autodestruir. Conclusão. Pequenos heróis, não se escondam mais no lagar da sua vida. Deus te chama de guerreiro valente e te envia com a força que você tem. Se você foi inspirado por esta história de fé e triunfo, por favor, curta este vídeo para que esta poderosa mensagem chegue a mais corações. Compartilhe com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E lembre-se, com Deus, 300 são sempre mais do que 135.000. Oração. Senhor Deus, neste momento, lançamos fora o espírito de medo e de fraqueza que nos faz esconder. Obrigado por nos chamar de valentes, apesar das nossas inseguranças. Ajuda-nos a confiar no teu poder, mesmo quando a nossa equipe é pequena ou os recursos são escassos. Que as nossas trombetas e as nossas tochas sejam usadas por ti para trazer confusão e derrota aos inimigos em nossa vida. Dá-nos a coragem de quebrar o jarro e de gritar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o grito da fé destrói exércitos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.